E nós seguimos com liberdade de opinião e vamos agora direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, aliás, autor citado. Bom dia, Colombo. Tive que repassar a dica porque acho que ontem ele não nos ouviu e é bom receber esse tipo de dica para manter sempre a elegância no ar aqui. Vamos em frente então, Alexandre, com os nossos assuntos de hoje, começando pelo julgamento no Supremo, julgamento que recomeça hoje, logo mais no Supremo Tribunal Federal, sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. O relator da matéria, o ministro Ricardo Lewandowski, foi o único que votou até agora. E ele votou para que estados e municípios possam criar regras para a vacinação e defendeu a obrigatoriedade da vacina. Mas destacou que a obrigatoriedade da vacina não significa que alguém será vacinado à força, sem consentimento por um médico, por um enfermeiro, por exemplo. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que a vacinação compulsória não afeta na avaliação dele, do Ministério Público, a autonomia do cidadão. Nós separamos aqui um trecho da fala do ministro Lewandowski e do Procurador Aras para o comentário do Alexandre na sequência. Conforme se constata, a obrigatoriedade da vacinação mencionada nos textos normativos supra não contempla a imunização forçada. Insisto, não contempla a imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio de sanções indiretas, consubstanciadas basicamente em vedações ao exercício de determinadas atividades ou a frequência de certos locais. A dignidade humana, como autonomia, lastreada na autodeterminação, não é comprometida pela obrigatoriedade de vacinas. Assim como o voto é obrigatório, nem por isso os eleitores são capturados para que compareçam às urnas. A vacinação obrigatória não significa condução coercitiva. Numa situação de epidemia nacional e de pandemia, que alcança todo o planeta e que coloca em risco a saúde da coletividade, é razoável que o direito individual ceda em prol do direito de todos. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho então sobre os argumentos utilizados pelo ministro Lewandowski e pelo procurador Aras. Bom, eu vou traduzir para o brasileiro, né? Significa que o compulsório não é obrigatório, ou vice-versa. Se não houver uma vacinação forçada, não vai ser obrigatório, né? Assim como o voto é obrigatório, mas a pessoa paga uma multinha e está tudo resolvido. Ou seja, estão perdendo tempo com isso, né? Eu ouvi o ministro falar no termo texto supra, né? Aí eu lembrei, me desculpem o latim, né? Ne sutor, supra crepidam iudicaveris. Os formados em direito entenderão, né? Que o sapateiro não deve julgar acima da sandália. Eu lembro do discurso do ministro Fux, que foi muito insistente nisso, né? Que lembra que partidos pequenos usam o Supremo como seu braço para bater no governo, para tomar decisões que eles não têm condições, não têm voto suficiente para tomar em plenário, né? Mas que as questões legislativas, as questões políticas têm que serem decididas no Congresso Nacional. O ministro Fux disse isso quando assumiu, né? Então, essa é uma questão, está aqui logo no início, lá do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, né? Então, a lei é feita pelo legislador, né? E não pelo Supremo. E aí eu gostaria de lembrar, foi em novembro de 1904, faz 116 anos, que criaram no Rio de Janeiro para obrigar a vacinação antivariólica algumas condições, né? Você paga multa se não se vacinar, você não tem condições de matricular seu filho na escola, você não pode se registrar num hotel, não pode embarcar num navio ou num trem, né? E não pode, se não tiver vacina, não recebe o emprego, né? Aí, tudo bem, é o direito individual versus o direito coletivo,
Né? Mas não se pode supor que a pessoa que, por não ter sido vacinada, ela esteja distribuindo alguma doença. Não pode. Né? Tem que ser efetivamente assim. Vejam só, a nossa cultura, a pessoa está gripada, mas vai ao cinema, vai ao restaurante, né? Vai ao local de trabalho com outros e pega em todo mundo. Isso não é certo. Né? No ano passado, anotem aí, são números oficiais. No ano passado, morreram de doenças respiratórias 251.582 brasileiros. Eu repito, 251 mil brasileiros no ano passado de doenças respiratórias. Né? A gente não tem o costume, a pessoa que está doente, está gripada, né? Põe a máscara, olha o Japão como faz. Né? Aliás, o japonês, quando chega em casa, deixa o sapato na rua. Né? São pequenos hábitos. O hábito de lavar a mão, que eu aprendi desde criancinha com a minha tia, né? Porque ela dizia, tem micróbio, depois você vai passar na mão. É hábito. Né? Agora, até agora só o voto do ministro Lewandowski, que é o voto do relator. Mas é aquela coisa assim meio difícil de entender. Não é compulsória, mas é obrigatória. Né? Não vai haver mano militar, vai ser conduzido sob vara para ser aplicada a vacina. Né? Então, está aí o Supremo acionado por um partido político para se pronunciar sobre uma coisa que está lá, está na lei. Né? É coisa de legislador para fazer. Bom, ontem, Alexandre, durante a cerimônia de apresentação do Plano Nacional de Imunização no Palácio do Planalto, que nós transmitimos ao vivo aqui na CNN, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em que ele procurou minimizar desentendimentos com governadores, com outras autoridades quaisquer, sobre a condução das medidas contra a pandemia e defendeu a união de todo o país na busca por soluções. Nós também separamos um trecho. A grande força que todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução. Nós, todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Alexandre, é claro que é um outro ambiente, né? Mas a gente comparar este Jair Bolsonaro com o Jair Bolsonaro da CEAGESP, parecem duas pessoas absolutamente diferentes, né? E depois da CEAGESP, o presidente deu entrevista dizendo que não ia tomar vacina, que o problema era dele, voltou a falar no termo de compromisso que as pessoas teriam de assinar, na opinião dele, para se responsabilizar por um eventual efeito colateral. Com qual dos dois a gente fica? Ou não há uma contradição entre os dois Bolsonaros? Eu prefiro ficar com o mais recente, né? Bem-vinda à declaração de paz. Eu venho falando nisso, Colombo, você deve lembrar, há 2 dias, né? Ontem eu lamentei que eu tinha sido utópico ao supor que iam se abraçar o governador Dória e o presidente da República lá na CEAGESP, né? Mas o governador Dória foi para Sorocaba quando soube que o presidente estaria lá. Agora lança essa frase: se algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar a solução. Eu devo dizer lembrar, né, que ele é o chefe do governo da União. Né? União, República Federativa do Brasil. É a união dos estados, né, em torno de um governo central. É uma república federativa. Não é unitária, né? nem pode ser uma confederação de autonomias absolutas, né? Como o Supremo decidiu que são os governadores durante a pandemia. Né? Enfim, chegou a paz, né? União de todos pelo bem do país. Eu terminei ontem falando nisso, né?
que era a recuperação dos empregos, da reabertura da economia, a volta da arrecadação, a volta da renda, né? Seria isso, né? Seria isso. Mas questões políticas politizaram algo que não poderia ser politizado. Já lá no início, aquela mensagem horrível de masoquista, né, puxando para baixo, mostrando cova aberta nos esperando, caixão sendo comprado, respirador é o último. Né? E a pessoa que vai para o respirador, né, eu sinto muito, é terrível, lá na UTI. Né? Então, agora não, agora vamos todos juntos combater esse vírus. Né? E temos armas para isso. Temos as armas. Eu não estou falando só da vacina, não. Das armas que nós temos correntemente. Né? Então, acho que eu fico com o último e tomara que ele perdure. Bom, quem não parece muito disposto a pacificar relação alguma é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ontem saiu atirando para todos os lados, fez críticas duríssimas ao governo federal e não poupou ninguém, especialmente o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ouvir. Nosso maior problema hoje em relação à questão de um militar é a questão do ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que era o forte dele até agora, não apresentou nada organizado para vacina, para nada. Né? E acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército brasileiro, ele pode comprometer muito, né? Com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse aumento no número de infectados e de mortos, que precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios. Eu acho que o Paulo Guedes, infelizmente, pelo que ele representa, pelas políticas que defende, eu acho que ele está enfraquecido e não é bom para o Brasil. Era bom que tudo aquilo que foi prometido, redução geral do déficit primário, né, modernizar o Estado, reformas do lado das despesas, elas pudessem ter avançado mais. Mas eu acho que o enfraquecimento do Paulo nos últimos meses também atrapalhou esse planejamento que tinha sido construído, que estava atrasado por parte do governo, mas que tinha sido construído de forma correta pelo ministro da Economia. Alexandre, acho que tem dois aspectos importantes aí, né? Um deles é o conteúdo das críticas contra o ministro da Saúde e contra o ministro da Economia. E outro é o momento da crítica. Eu estava lembrando agora com o Sidney, aquele ditado que diz que uma autoridade que está em vias de deixar o cargo que ocupa fica com o café frio, né? É uma tentativa do presidente Rodrigo Maia de se manter na ribalta, deixar o café mais quente por mais tempo, até dia 1º de fevereiro? É uma inversão, né? Ficou com o café frio e a cabeça quente, quando deveria ficar com a cabeça fria e o café quente. Né? Foi uma inversão. Outra coisa, fez críticas a Pazuello. Né? Parece que ele recém chegou ao Brasil, né? Porque todo mundo sabe que o Ministério da Saúde está pronto para vacinar, porque vacina aplica 300 milhões de doses por ano, com 38 mil pontos de vacinação, junto com o pessoal do SUS, estados e municípios. E sempre trabalharam juntos e muito juntos, inclusive junto com o Butantan. Né? Então parece que está noutra. Né? Quanto a tocar reformas necessárias, o problema é dele. As reformas foram para lá e não andaram, porque ficou se discutindo quem vai continuar na presidência da Câmara. Né? E aí, se a pessoa chegou da China hoje, não acompanhou a política brasileira, e vê isso aí, vai dizer assim, o Rodrigo Maia saiu do DEM, ele está agora no PSOL. Né? Por quê? Essa é a intenção. Né? Ele sentiu que tem muita gente de esquerda está indo para o Arthur Lira. Né? Então, ele precisa criar, eu tenho que fazer um apelo para a esquerda, embora eu ainda não tenha um nome, porque está complicado arranjar um nome. Né? Aquilo que eu lembrei, né? Ele não tinha plano B, agora está correndo atrás do plano B, está todo mundo avaliando as coisas. Eu entro nessa, não entro, né? Vou assumir essa disputa. Então, ele está tá de cabeça quente e de café frio.
Bom, o Brasil bateu recorde de casos diários da Covid-19. Foram mais de 70 mil novas infecções nas últimas 24 horas. O pico anterior era do dia 29 de julho, quando estávamos em outro momento da pandemia, de regras de isolamento social. Ao todo, 183 mil pessoas já morreram vítimas da doença aqui no Brasil. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses números a essa altura aqui do campeonato. Que medidas, além do Plano Nacional de Imunização, que vai levar um tempo, né, para imunizar uma quantidade importante de brasileiros, até a gente poder atingir a imunidade de rebanho, que medidas as autoridades sanitárias brasileiras podem adotar para tentar diminuir um pouco o volume de casos, seguir o mesmo caminho da Europa, que está fechando tudo de novo? Pois é, nós estávamos em 4º lugar em mortes por milhão, baixamos para 18º, agora estamos em 17º. Né? Eu diria que está havendo um soluço, né, nessa curva. Eu examino a curva todos os dias. Né? E outra coisa, o número, né? Você falou em 183 mil mortos. Eu acabei de dizer aqui que no ano passado as doenças respiratórias mataram 251 mil brasileiros. Bem mais, né? Hoje, agora, entre 16 de março e até agora, comparando a Covid com outras doenças respiratórias, as outras mataram a mais que a Covid 41 mil brasileiros. Então, temos que também relativizar as coisas. Né? Bom, vacina não vai vir logo. Você levantou aí e é isso mesmo. Nós temos todos os elementos para isso. Doutora Marina Bucari, lá de Floriano, Piauí, fez o Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid é um êxito. É um êxito, é a experiência, é o dia a dia, né? É o chão do ambulatório, o chão da residência, evitando as pessoas para irem para o hospital. Provocou o milagre de Belém. Belém não é o nascimento de Cristo. O milagre de Belém, Pará, em que as pessoas estavam morrendo na porta do hospital, morrendo dentro do táxi, por não conseguirem respirar. Os hospitais não podiam receber mais ninguém. 2 semanas de aplicação desse protocolo foi o milagre de Belém. Não hospitalizou mais. Então, é fácil. Né? Quem estiver a favor da vida, que entre numa campanha nacional, não de mostrar cova, de caixão, de vamos comprar respirador, não. Tem exemplos aí, tá, pega o ambulatório do SOS Cardio lá de Florianópolis. Tá lá, olha aqui, o sujeito liga para lá, eu estou sentindo, se estiver sentindo já falta de ar, a coisa já está avançada. Né? Olha, eu estou sentindo alguns sintomas aqui de gripe, eu desconfio que possa ser Covid. Pimba! Não espera o teste, não. Já dá o protocolo. Né? Ou se previne. Eu faço isso desde junho. Ivermectina, né? Que está no Prêmio Nobel de Medicina de 2015 para um japonês e uma chinesa, e tem mais um europeu nas investigações. Semana passada, dia 10, lá no Senado americano, o depoimento sobre, o sujeito chamou de Wonder Drug, né? Droga milagrosa, de alto poder para bloquear vírus antivirótico. Né? Não vai curar, mas vem uma carga viral violenta e diminui a carga viral, vai lá para baixo, o sujeito fica em casa, se tratando. Né? Então nós temos elementos para isso. Eu estou falando nisso aqui por amor à vida. Né? Não tem nada a ver com política, com ideologia, meu Deus do céu, amor à vida. Né? Agora mesmo, eu estou com um documento aqui do Ministério Público, Ministério Público de Tutela Coletiva, Ministério Público Federal lá de Goiás, que está perguntando para a Sociedade Brasileira de Infectologia que história é essa de dizer que isso não pode usar e tem que usar só analgésico e antitérmico. Vocês podem demonstrar isso? Demonstrem cientificamente. O Ministério Público está pedindo. Né? Então, eu vi que o Sidney está super, né? Está percebendo isso. Então, vamos salvar vidas, vamos ajudar as pessoas a não serem hospitalizadas. Né? Bloqueia antes, não entra no hospital, e muito menos na UTI, né? no respirador, se tiver que intubar, meu Deus do céu. Né? Então, vamos em frente, que o brasileiro tem
tem criatividade, tem sentido de observação, né? E tem as vitórias. Não são só vitórias na economia, na produção, na arrecadação, na renda, no emprego, mas vitórias também contra essa epidemia, essa pandemia que nos atinge. Então, mas, enquanto Alexandre, não vier a vacina, temos as armas. Esses protocolos a que você se referiu, eles não têm comprovação científica em lugar Comprovação nenhum científica? Tem então, sim. Onde? Tem sim. Não é verdade. Não é verdade. Sociedade de Cardiologia Europeia, por exemplo, tem mais de 100 estudos comprovando isso. Né? Isso faz parte do carimbo, não tem comprovação científica. Como comprovação científica, se a medicina não está a serviço da ciência, a ciência está a serviço da medicina. E a medicina é uma ciência e é uma arte. Né? É vida em jogo. Então, não dá para a gente misturar política, ideologia. Não, sem dúvida. É vida em jogo. Sem dúvida, você tem toda a razão. Eu só faço essa pergunta a você pelo seguinte, porque se o protocolo existe, funciona, é barato, por que tanta gente no mundo morre e tantos médicos, pesquisadores que dedicam a vida deles todinha a isso, não assumem esse protocolo? Seria a saída mais feliz para todos nós, né? Comprar um remédio que está aí à disposição há tanto tempo nas farmácias, né? Eu acho que é o sonho de cada um de nós poder resolver esse problema assim. Agora, não foi isso, não é isso que está acontecendo no mundo. Por que a Europa, por exemplo, fecharia toda a sua economia? A Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos com 300 mil mortos, é mais gente do que na guerra do Vietnã. Se o protocolo está aí com um remédio que custa tão barato, essa é a equação que para mim não fecha, entende, Alexandre? Sem nenhuma questão ideológica, política, nada disso. Entendo. Eu entendo perfeitamente o seu argumento, né? Mas, veja só, a propaganda da Covid, ou seja lá o que for, assustaram tanto as pessoas que as pessoas estão desconfiadas até com a vacina. Né? De um lado, para a vacina não tem nenhum teste, né? A vacina não tem comprovação ao longo do tempo, como toda vacina, e nós estamos acreditando na vacina. Aí a gente não pergunta se tem comprovação científica. Isso tem comprovação científica. Eu citei há pouco o Milagre de Belém, lá Porto Feliz, por exemplo, que foi uma distribuição desse protocolo e as pessoas não foram para o hospital, né? Teve 1 ou 2 casos de pessoas que não tomaram. O teste feito na Argentina, com 800 profissionais de saúde, 400 tomaram, 400 não tomaram. Os 400 que tomaram contato o dia inteiro com a carga viral muito alta não ficaram doentes. E os outros, mais da metade ficou doente. Né? Então, está disponível. Por que a gente não usa? Se toda hora a gente faz reportagem mostrando que um chazinho da Amazônia combate o câncer. Puxa, já que não tem outro, vou tomar. Né? E nesse caso aqui está tendo resultados. Os resultados são óbvios, as pessoas estão mostrando os resultados. Mas há uma força muito grande contra, né, que é um... não sou eu que vou perguntar, é o Ministério Público que está perguntando se há conflito de interesse com produtores de vacina, insumos, equipamentos, medicamentos mais caros, né? São medicamentos baratos. A ivermectina, por exemplo, não precisa nem de consulta médica, né? Mas é aquela coisa, ninguém é obrigado a fazer, né? Pode dispensar. Né? Eu desde junho não dispenso. E tenho tido contato com muita gente com Covid. É isso então. Alexandre, a gente volta a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião, combinado? Sem dúvida, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.